No Brasil, existe uma crença muito antiga ligada ao período da Quaresma. Os mais velhos dizem que esse é o tempo em que o lobisomem anda pela terra. Segundo a lenda, o lobisomem não nasce monstro. Ele é uma pessoa comum. Dizem que o sétimo filho homem, depois de uma sequência de filhas mulheres, carrega uma maldição desde o nascimento. Durante a maior parte da vida, ele vive normalmente, como qualquer outro morador da cidade. Mas tudo muda na primeira sexta-feira da Quaresma. Quando a noite chega, ele é tomado por uma força que não consegue controlar. O corpo se transforma, os ossos se alongam, e o homem se torna uma criatura metade humana, metade fera. A lenda diz que depois da transformação, o lobisomem precisa correr pela noite antes do amanhecer. Ele deve passar por 7 cemitérios, ou atravessar 7 encruzilhadas. Esse é o único jeito de quebrar temporariamente a maldição e voltar à forma humana antes do nascer do sol. Durante esse tempo, ele vaga pelas estradas vazias, campos e vilarejos, soltando uivos que muitos juram não serem de animal algum. Por isso, no interior, existe um aviso antigo. Na sexta-feira da Quaresma, evite andar sozinho à noite, porque o lobisomem não parece um monstro o tempo todo. Durante o dia, ele pode ser seu vizinho, um conhecido ou até alguém da própria família. E ninguém jamais sabe quem ele é, até ouvir o uivo vindo da escuridão. Existe um motivo antigo pelo qual durante a Quaresma muitas pessoas evitavam passar perto de igrejas depois da meia-noite. E essa tradição nasceu de uma lenda que ainda assusta cidades do interior. A lenda do padre sem cabeça. Dizem que, há muitos anos, existiu um sacerdote muito respeitado, responsável por ouvir confissões e guiar toda uma comunidade pela fé. Mas algo aconteceu. Rumores começaram a surgir. Pecados quebrados, votos traídos e segredos escondidos dentro da própria igreja. Numa madrugada de Quaresma, o padre simplesmente desapareceu. A igreja foi encontrada aberta, o altar apagado e marcas estranhas no chão, como se algo tivesse sido arrastado para fora. Depois daquela noite, começaram os relatos. Sempre após as orações das matinas, uma figura passou a surgir perto de igrejas antigas e encruzilhadas. Uma longa batina preta, flutuando alguns centímetros acima do chão. Mas onde deveria existir uma cabeça, há apenas uma névoa escura, vazia e inquieta. Testemunhas dizem ouvir o som de um rosário batendo ou o estalo de um chicote cortando o silêncio da madrugada. Os moradores mais velhos deixaram um aviso que atravessou gerações. Durante a Quaresma, nunca fique na rua depois das matinas, porque o padre sem cabeça não aparece por acaso. Ele vaga procurando almas com pecados não confessados. E segundo a lenda, quem cruza o caminho dele na madrugada desaparece antes de ter a chance de pedir perdão. Você foi escolhido para cuidar do sítio Santa Cruz, localizado a 14 quilômetros da cidade mais próxima no interior de São Paulo. O salário é acima da média e inclui moradia e alimentação. Suas funções são simples: alimentar os animais, vigiar a casa principal e manter o gerador funcionando. Mas, antes de aceitar o cargo, você precisa seguir estas instruções com extrema atenção. Regra número 1. Ao chegar, pendure um sino de metal na varanda. Ele deve tocar 3 vezes ao anoitecer. Se não tocar, não entre na casa principal. Espere até o nascer do sol. Regra número 2. Não alimente o porco preto depois das 22 horas. Mesmo que ele chore, mesmo que fale com voz de criança. Sim, você ouviu certo. Regra número 3. Todas as noites, às 2h17, acenda a lamparina vermelha e coloque na janela do quarto de hóspedes. Ela deve permanecer acesa até às 3h03. Se apagar antes, tranque todas as portas e se esconda no armário do quarto principal. Não importa o que você ouça lá fora. Regra número 4. Se ouvir passos no sótão após a meia-noite, ignore. O sótão foi fechado com cimento em 1987. Você não deve tentar descobrir o porquê. Regra número 5. Todo sábado enterre uma vela acesa no terreno dos fundos próximo ao poço. Não pergunte o motivo, só faça.
Regra número 6. Se o rádio da cozinha começar a tocar modas de viola sozinho, sente-se à mesa, cruze os braços e não diga uma palavra até a música parar. Regra final. Se perto das 5 da manhã, você ouvir a voz da antiga dona do sítio, Dona Isolina, chamando pelo nome do neto, responda: "Ele não está mais aqui, senhora." Diga isso com firmeza. E se ela bater na porta, não abra. Dona Isolina foi enterrada no pasto há mais de 30 anos. Se seguir todas as regras, o trabalho será calmo. Mas cuidado. O último caseiro tentou fugir no 4º dia. Ainda encontramos as marcas das unhas dele na porta do celeiro.